Inequações. Inequação produto e inequação quociente. Para resolvermos uma inequação produto, temos que seguir 3 passos. Os 2 primeiros são os mesmos do estudo do sinal, encontrar as raízes e esboçar o gráfico. O terceiro é construir uma tabela. Para a inequação quociente, o método é o mesmo. A diferença entre inequação produto e inequação quociente se dá no fato de que nunca podemos efetuar uma divisão por zero. Isso significa que as raízes da função que estão no denominador da inequação quociente sempre serão bolinhas abertas. Um exemplo de inequação produto é a inequação 2x menos 4, que multiplica menos x ao quadrado mais 4x menos 3, menor ou igual a zero. E um exemplo da inequação quociente é x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre menos x ao quadrado mais 5x menos 4 maior ou igual a zero. Por que ela tem o nome de inequação produto? Porque ele é um produto de 2 funções. E aqui inequação de quociente porque é uma divisão entre 2 funções. Para resolvê-las, a gente tem que estudar os intervalos em que elas vão ser positivas e negativas. Por quê? Se aqui eu tiver mais e aqui tiver mais, se eu colocar um valor de x e resultar num valor positivo aqui dentro e um outro positivo aqui dentro, eu vou ter mais com mais, que vai ser um número positivo e não negativo. Então a gente tem que procurar um intervalo que dê mais e menos ou menos e mais. Para isso nós vamos construir uma tabela. Como é que vai funcionar? O primeiro passo é encontrar as raízes. Eu vou chamar essa aqui de f e essa aqui de g. Então, para encontrar as raízes, eu vou igualar a zero. F de x igual a 2x menos 4, que é igual a zero. 2x igual a 4, x igual a 2. G de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3, que é igual a zero. x1 vai ser 1 e x2 vai ser 3. O segundo passo vai ser o esboço e o estudo do sinal. O esboço do gráfico e o estudo do sinal. Como é que vai ser o esboço do gráfico? A função f, que é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Como o 2, que é o coeficiente angular aqui do x, é um número positivo, a inclinação vai ser dessa maneira. Aqui eu coloco a raiz, que é 2. Depois do 2, o gráfico está para cima, então vai ficar positivo, e antes do 2 está para baixo, então vai ficar negativo. O esboço do gráfico da função g é uma função do segundo grau, então o gráfico é uma parábola. Nesse caso aqui, o x ao quadrado está negativo, então o coeficiente do x ao quadrado é negativo, a concavidade vai ficar para baixo. Aqui vai ficar 1 e aqui o 3. Antes do 1 vai ficar negativo porque está para baixo, entre o 1 e o 3 vai ficar positivo porque o gráfico está para cima, e depois do 3 vai ficar negativo de novo porque o gráfico está para baixo. Agora vem a tabelinha. Como é que é essa tabela? A tabela vai ser assim. Eu vou desenhar 3 linhas. Uma para o F, uma para o G e uma para o produto, F vezes G. E eu vou desenhar 3 riscos aqui. Por que 3 riscos? Porque nós tivemos 3 raízes, o 1, o 2 e o 3. Em cima de cada risco eu vou colocar uma raiz, tomando cuidado de colocar em ordem crescente. Então, o 1, o 2 e o 3. As raízes têm que ficar exatamente em cima do risco, não pode ficar no meio. Agora, como é que a gente vai preencher? Olhando para a função f, a raiz do f é 2. Antes do 2 é negativo, então nesses 2 quadradinhos aqui, a gente vai colocar o sinal de menos. Depois do 2 é positivo, então vai ficar mais e mais. Olhando para g agora, antes do 1 é negativo, então nesse quadrado é negativo. Entre o 1 e o 3 é positivo, então positivo, positivo. E depois do 3 vai ficar negativo novamente. Agora já vai fazer o produto. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais e mais com menos dá menos.
Nós queremos os intervalos negativos, então vai ficar esse intervalo e esse intervalo. Aqui é o número 1, aqui o 2, aqui o 3. Como pode ser igual a zero, vai ser bolinha fechada. Então, bolinha fechada no 1, no 2 e no 3. Como é que a gente escreve a solução? X pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 2, maior ou igual a 1, ou x maior ou igual a 3. Uma outra maneira de representar é fechado no 1 até o 2, fechado no 2, união com fechado no 3 até o mais infinito e aberto no mais infinito. Essa é a inequação produto. A inequação quociente é resolvida de uma maneira semelhante. A diferença vai ser nas bolinhas abertas ou fechadas, já explico direitinho. Então eu vou chamar essa aqui de F, essa aqui de G. O primeiro passo é achar as raízes. As raízes do F de x, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. x1 vai ser 2 e x2 vai ser 3. E do G, g de x igual a menos x ao quadrado mais 5x mais 4, que é igual a 0. Então vai ficar x1, que é menos, x1 igual a 1 e x2 igual a 4. Agora vem o esboço do gráfico e o estudo do sinal. As duas são funções do segundo grau, então ambas vão ser parábolas. A função f tem concavidade virada para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Então aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3, mais, menos e mais. Por que mais? Aqui, antes do 2, o gráfico está para cima, entre o 2 e o 3 está para baixo, depois o 3 está para cima de novo. E o do g vai ficar também uma parábola, só que agora a concavidade está para baixo, porque o coeficiente do x angular, desculpe, o coeficiente do x ao quadrado é negativo. 1 e 4, menos, mais e menos. Agora a gente vai construir a tabela. Ó, 3 linhas, uma para o F, uma para o G e uma para o F sobre G. E agora a gente vai fazer 4 riscos, porque a gente achou 4 raízes diferentes. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser 1, 2, 3 e 4. Olhando para o F, nós temos que antes do 2 é positivo, então positivo, positivo. Entre o 2 e o 3 é negativo e depois do 3 é positivo. Olhando para o G, antes do 1 é negativo, entre o 1 e o 4 é positivo e depois do 4 é negativo. Agora já vai fazer o produto, mais com menos, menos, mais com mais, mais, menos com mais, menos, mais com mais, mais com menos, menos. Como nós queremos os intervalos positivos, a gente vai pintar esse e esse intervalo. 1, 2, 3 e 4. Agora que vem a diferença. Aqui está maior ou igual a 0. Esse igual a 0 significa que as raízes vão entrar, com exceção das raízes da função g. Por quê? A função g está no denominador da raiz, e a gente nunca pode ter o denominador igual a 0. Por causa disso, a bolinha do 1 e do 4 vai ser aberta. Então, bolinha fechada no 2 e no 3, que são as raízes da função de cima, e bolinha aberta no 1 e no 4. Como é que a gente vai escrever essa solução? A solução é x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 2, maior que 1, ou o x é menor que 4 e maior ou igual a 3. Uma outra maneira é aberta no 1 até o 2, fechado no 2, união com fechado no 3 até o 4, aberto. Inequações com expoentes diferentes de 1. Algumas inequações apresentam um expoente diferente de 1. Por exemplo, x mais 1 elevado à terceira vezes x ao quadrado menos 5 mais 6 elevado à quarta maior do que 0. E x mais 1 elevado ao quadrado menor do que 0. Para resolvermos tais inequações, basta ver se o expoente é par ou ímpar. Caso seja par,
O termo que estiver entre parênteses será sempre positivo. Se for ímpar, será positivo ou negativo. Desse modo, o estudo do sinal se resumirá ao estudo da função que estiver elevado ao número ímpar. Veja esse exemplo no quadro. Quando o expoente é diferente de 1, resolver a inequação é mais fácil do que parece. Por exemplo, x menos 1 elevado a 7 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6 elevado à oitava. Isso aqui maior que zero. À primeira vista, o aluno pode se assustar, porque aqui está elevado a 7 e aqui está elevado a oitava. Mas, analisando bem, fica mais fácil, pelo seguinte: todo número elevado a um número par é positivo, sempre. Então, o que está dentro do parênteses aqui, nesse caso, como está elevado a 8, vai ser sempre positivo. O sinal da inequação vai depender só dessa funçãozinha aqui que está elevado a 7. Se aqui for positivo, vai ficar mais com mais, que vai dar mais. Se aqui for negativo, vai ficar menos com mais, que vai dar menos. Então, resolver essa inequação gigante aqui, é só resolver x menos 1 maior do que zero. Por que tem que ser maior do que zero? Porque eu quero que seja positivo. Como essa aqui é sempre positiva, essa aqui também tem que ser. Então, x menos 1 maior que zero, x maior do que 1. Essa é a solução da inequação. Estudo do domínio. Algumas funções merecem atenção especial quanto ao estudo do domínio. São as funções que apresentam a variável no denominador de uma função ou no interior de uma raiz. Caso x esteja no denominador de uma fração, basta lembrar que o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Veja esse exemplo no quadro. Quando o expoente é diferente de 1, resolver a inequação é mais fácil do que parece. Por exemplo, x menos 1 elevado a 7 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6 elevado à oitava. Isso aqui maior que zero. À primeira vista, o aluno pode se assustar, porque aqui está elevado a 7 e aqui está elevado à oitava. Mas, analisando bem, fica mais fácil, pelo seguinte: todo número elevado a um número par é positivo, sempre. Então, o que está dentro do parênteses aqui, nesse caso, como está elevado a 8, vai ser sempre positivo. O sinal da inequação vai depender só dessa funçãozinha aqui que está elevado a 7. Se aqui for positivo, vai ficar mais com mais, que vai dar mais. Se aqui for negativo, vai ficar menos com mais, que vai dar menos. Então, resolver essa inequação gigante aqui, é só resolver x menos 1 maior do que zero. Por que tem que ser maior do que zero? Porque eu quero que seja positivo. Como essa aqui é sempre positiva, essa aqui também tem que ser. Então, x menos 1 maior que zero, x maior do que 1. Essa é a solução da inequação. Caso x esteja dentro de uma raiz quadrada ou de índice par, basta lembrar que o radicando de uma raiz quadrada não pode ser negativo, pois não há raiz real de número negativo. Veja o exemplo no quadro. Outra situação que o aluno tem que ficar atento é quando o x aparece no interior de uma raiz. Então, f de x igual a raiz de x. Por quê? Porque não existe nos números reais raiz quadrada de número negativo. Por esse motivo, o x tem que ser sempre maior ou igual a zero. Ou seja, o domínio vai ficar x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a zero. Se aparecer alguma coisa mais complicada, basta resolver uma inequação. F de x igual a raiz de 2x menos 4. Então, 2x menos 4 vai ser maior ou igual a zero. E nós resolvemos da maneira que já foi visto em outra aula. 2x maior ou igual a 4, x maior ou igual a 4 sobre 2, x maior ou igual a 2. Então, o domínio vai ser x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior ou igual a 2.